O mais importante para o investidor. Lições de um gênio do mercado financeiro. Howard Marks. Capítulo 18. O mais importante é evitar armadilhas. O investidor precisa fazer apenas algumas poucas coisas corretas, desde que evite os grandes erros. Warren Buffett. Tentar evitar perdas nos investimentos, a meu ver, é mais importante do que lutar por grandes êxitos. Embora o êxito possa ser alcançado algumas vezes, os fracassos ocasionais podem ser incapacitantes. O primeiro realiza-se com mais frequência e de forma mais confiável. Quando essa estratégia falha, suas consequências são mais toleráveis. Com uma carteira arriscada, uma flutuação descendente pode nos levar a perder a fé ou nos forçar a vender durante as baixas do mercado. Uma carteira com pouquíssimo risco pode nos levar a obter menos rendimentos em um mercado altista, mas ninguém nunca faliu com isso. Há destinos muito piores. Para evitar perdas, precisamos entender e evitar as armadilhas que as criam. Neste capítulo, reuni algumas das principais questões discutidas nos capítulos anteriores, esperando que, ao destacá-las em um mesmo lugar, os investidores fiquem mais alertas com relação ao que se apresenta como problemático. O ponto de partida consiste em perceber que existem muitos tipos de armadilhas e aprender a identificá-las. No meu entendimento, as fontes de erro podem ser divididas principalmente em analíticas intelectuais ou psicológicas emocionais. Os primeiros erros são bastante simples. Coletamos poucas informações ou elas estão incorretas. Ou talvez apliquemos os processos analíticos incorretos. Cometamos erros em nossos cálculos ou omitamos aquilo que deveríamos ter realizado. Há muitos erros desse tipo para que sejam enumerados, e de qualquer forma, este livro é mais sobre filosofia e mentalidade do que sobre processos analíticos. Um tipo de erro analítico que eu quero discutir um pouco mais, no entanto, é o que chamo de falta de imaginação. Com isso, quero dizer a incapacidade de conceber todos os resultados possíveis ou não entender completamente as consequências das ocorrências mais extremas. Eu me estenderei mais nesse assunto na próxima sessão. Muitas das fontes psicológicas ou emocionais de erro foram discutidas em capítulos anteriores. Ganância e medo, disposição para suspender as regras da realidade e o ceticismo, ego e inveja, o impulso para buscar altos retornos pela assunção de riscos e a tendência a superestimarmos nosso conhecimento sobre o futuro. Esses temas discutidos contribuem para que sejam criados cenários de altas e de crises, nos quais a maioria dos investidores se junta para fazer exatamente a mesma coisa errada. Outra armadilha importante, em grande parte psicológica, mas tão importante que pode constituir sua própria categoria, é a incapacidade de reconhecer ciclos e manias do mercado e caminhar na direção oposta. As extremidades dos ciclos e das tendências não ocorrem com frequência e, portanto, não são fonte frequente de erro. Dão origem, contudo, aos maiores deles. O poder da psicologia de rebanho para abrigar todos a se conformar e se submeter ao consenso é quase irresistível. Por isso, é importantíssimo que os investidores
resistam a essas ideias. Isso também já foi discutido anteriormente. A falta de imaginação, a incapacidade de entender com antecedência a amplitude de todos os resultados possíveis é particularmente interessante e produz efeitos de muitas maneiras. Como disse antes, investir consiste inteiramente em lidar com o futuro. Para investir, precisamos ter uma visão de como imaginamos o futuro. Em geral, não temos outra escolha senão supor que será muito parecido com o passado. Assim, é relativamente incomum ouvir alguém dizer que o quociente preço-lucro médio das ações dos Estados Unidos tem sido de 15 nos últimos anos, nos últimos 50 anos. Prevejo então que nos próximos anos será de 10 ou 20. Assim, a maioria dos investidores extrapola os eventos do passado, especialmente os eventos do passado recente, para o futuro. Por que os eventos do passado recente? Em primeiro lugar, muitos fenômenos financeiros importantes seguem longos ciclos, o que significa que aqueles que testemunharam algum evento extremo muitas vezes já se aposentaram ou morreram antes da ocorrência do seguinte. Segundo, como disse John Kenneth Galbraith, a memória financeira tende a ser extremamente curta. E terceiro, qualquer possibilidade de trazer o passado à tona é apagada pela promessa de dinheiro fácil que, inevitavelmente, seguirá a moda do momento. Na maioria das vezes, o futuro é realmente similar ao passado, então a extrapolação não faz mal algum. Entretanto, nos importantes pontos de inflexão, quando o futuro deixa de ser como o passado, a extrapolação fracassa e, nesse momento, perde-se ou deixa de ganhar muito dinheiro. Assim, é importante voltar à observação mordaz de Bruce Newberg sobre a grande diferença entre probabilidade e resultado. As coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Os resultados de curto prazo podem divergir das probabilidades de longo prazo e as ocorrências podem ficar concentradas. Por exemplo, um duplo 6 nos dados deveria aparecer uma vez a cada 36 lançamentos. Mas ele pode aparecer 5 vezes seguidas e não voltar a surgir nos próximos 175 lançamentos subsequentes. Porém, no longo prazo, os resultados mantêm sua frequência devida. Confiar excessivamente que algo deveria acontecer pode nos derrubar quando o evento deixa de ocorrer. Mesmo que compreendamos corretamente a distribuição de probabilidades subjacentes, não podemos confiar que os eventos ocorrerão da forma como deveriam. E o sucesso de nossas ações de investimento não devem depender apenas de resultados que ocorram normalmente. Em vez disso, devemos levar os casos anômalos em conta. Os investidores só fazem investimentos porque esperam que eles deem certo. Então, suas análises se concentrarão nos cenários mais prováveis, mas não devem se concentrar naquilo que deveria supostamente ocorrer em detrimento das outras possibilidades. E assim, assumir tantos riscos e endividamentos que, ao final, serão arruinados se os resultados forem negativos. A maioria dos colapsos da recente crise de crédito ocorreu porque algo não aconteceu da forma como deveria ter acontecido. A crise financeira formou-se, sobretudo, porque certos eventos que nunca haviam ocorrido se chocaram com estruturas arriscadas e alavancadas, que não haviam sido projetadas para resistir a eles. Por exemplo,
os derivativos hipotecários foram projetados e avaliados sob a hipótese de que os preços dos imóveis nunca sofreriam uma queda de preços em todo o território americano, uma vez que isso nunca havia ocorrido no passado, ou, ao menos, desde que os preços passaram a ser monitorados. No momento seguinte, houve uma queda gigantesca em todo o território, e as estruturas construídas sob a hipótese de que isso nunca aconteceria foram dizimadas. Como um parênteses, vale ressaltar que a suposição de que um evento não pode acontecer tem o potencial de fazê-lo acontecer, já que as pessoas que não acreditam em sua não ocorrência passam a se envolver em comportamentos de risco e, assim, alteram o ambiente em que operam. 20 ou mais anos atrás, o termo empréstimos hipotecários estava associado inextricavelmente à palavra conservador. Os compradores de imóveis davam uma entrada de 20 a 30% do preço da compra. Os pagamentos de hipotecas eram tradicionalmente limitados a 25% da renda mensal. Os imóveis eram cuidadosamente avaliados e, por fim, a renda e a situação financeira dos mutuários precisavam ser comprovadas. Entretanto, quando o apetite por ativos lastreados em hipotecas aumentou na última década, em parte porque as hipotecas sempre tiveram um desempenho muito confiável e porque todos acreditavam que nunca ocorreria um aumento nacional da inadimplência hipotecária, muitas dessas normas tradicionais foram abandonadas. As consequências não deveriam ter sido surpreendentes. Isso traz de volta um dilema que devemos contornar. Quanto tempo e capital um investidor deve aplicar para se proteger contra algum desastre improvável? Podemos nos assegurar contra todos os resultados extremos, por exemplo, contra a deflação e a hiperinflação. Isso, contudo, sai caro e o custo prejudicará os retornos dos investimentos quando a proteção não se mostrar necessária, o que se dará na maior parte do tempo. Poderíamos exigir que nossa carteira se saísse bem em uma reprise de 2008, mas, então, contaríamos apenas com títulos do Tesouro, dinheiro e ouro. Será que é uma estratégia viável? Provavelmente não. Portanto, como regra geral, é importante evitarmos as armadilhas. Mas é preciso haver um limite. Esse limite é diferente para cada investidor. Há outro aspecto importante na falta de imaginação. Todos sabem que os ativos possuem retornos e riscos esperados, e que é possível fazer uma estimativa de seus valores. Mas poucos entendem a correlação entre ativos, isto é, compreender como um ativo reagirá a uma mudança em outro ou que dois ativos reagirão de forma semelhante a uma mudança em um terceiro. Entender e prever o poder da correlação, portanto, as limitações da diversificação, é o principal aspecto do controle de risco e da gestão de carteiras. No entanto, há muitas dificuldades para executá-los. Não conseguir antecipar corretamente os movimentos de uma carteira é uma fonte crítica de erro. Os investidores não costumam avaliar os vínculos comuns que ocorrem em suas carteiras. Todos sabem que, se as ações de um fabricante de automóveis caírem, é possível que as ações de todos os fabricantes diminuam simultaneamente, devido a fatores que eles têm em comum. Um número ainda menor de pessoas entende as conexões que poderiam fazer cair
todas as ações dos Estados Unidos, ou todas as ações do mundo desenvolvido, ou todas as ações em todo o mundo, ou todas as ações e títulos, etc. Assim, a falta de imaginação consiste, primeiro, em não antecipar as possíveis extremidades dos eventos futuros, e segundo, em não entender as consequências dos eventos extremos. Na recente crise de crédito, alguns céticos poderiam ter suspeitado que as hipotecas subprime se tornariam fortemente inadimplentes, mas não necessariamente que a inadimplência teria consequências que ultrapassariam o mercado hipotecário. Pouca gente previu o colapso do mercado hipotecário. Ainda menos pessoas previram que, como resultado, os fundos do mercado monetário e notas comerciais, commercial paper em inglês, seriam comprometidos, ou que os bancos Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch deixariam de existir como empresas independentes, ou que a General Motors e a Chrysler pediriam falência e exigiriam socorro financeiro. Em muitos aspectos, as forças psicológicas são uma das fontes mais interessantes de equívocos relacionados a investimentos. Podem influenciar sobremaneira os preços dos ativos. Quando alguns investidores passam a ter uma visão extrema que não esteja equilibrada por outras pessoas, essas forças podem fazer os preços subirem ou caírem muito. Essa é a origem das bolhas e das crises. Como os investidores são prejudicados por essas forças? Sucumbindo a elas. Ao participar sem saber de mercados que foram distorcidos por outros investidores que sucumbiram a elas. Ao não tirar vantagem dessas distorções quando elas se fazem presentes. Será que essas três respostas não são idênticas? Creio que não. Vamos dissecar esses três erros no contexto de uma das forças psicológicas mais insidiosas, a ganância. Quando a ganância se torna excessiva, os preços dos ativos tendem a ficar muito altos. Isto empurra o retorno prospectivo para baixo e aumenta o risco. Os ativos em questão representam erros desenvolvidos de modo a produzir perdas ou a serem aproveitados. Dentre os três erros listados, o primeiro, ou seja, sucumbir às influências negativas, significa juntar-se à ganância e comprar. Se o desejo de ganhar dinheiro nos levar a comprar, mesmo que o preço esteja muito alto, com a esperança de que o ativo continue se valorizando ou que a estratégia continue funcionando, estaremos trilhando o caminho da decepção. Se comprarmos quando o preço exceder o valor intrínseco, precisaremos ter muita sorte. O ativo terá de oscilar de supervalorizado para ainda mais supervalorizado, para obter ganhos em vez de perdas. Certamente, o preço elevado torna este ativo o último mais provável do que o primeiro. O segundo erro é algo que podemos chamar de erro por não ter percebido. Pode ser que não estejamos motivados pela ganância. Por exemplo, é possível que nosso plano de aposentadoria 401k invista no mercado de ações de forma constante e passiva, por meio de um fundo de índice. No entanto, quando, mesmo sem saber, participamos de um mercado que se elevou devido à compra indisciplinada de outras pessoas, isso nos traz sérias implicações. Cada uma das influências negativas e cada um dos tipos de mercados errados apresenta formas de obter benefícios em vez de cometer erros. Assim,
A terceira forma de erro não consiste em fazer a coisa errada, mas em não fazer a coisa certa. Os investidores médios terão sorte se conseguirem evitar armadilhas. Já os melhores investidores buscam tirar vantagem delas. A maioria dos investidores espera não comprar ou talvez até mesmo vender quando a ganância carrega o preço de uma ação para o mais alto. Já os melhores investidores vendem a descoberto para lucrar quando o preço cair. Cometer o terceiro erro, por exemplo, não conseguir vender a descoberto uma ação supervalorizada, é um tipo diferente, pois é um equívoco de omissão, provavelmente uma distração com a qual a maioria dos investidores conseguiria conviver. Conforme mencionei anteriormente, entre as armadilhas atribuíveis à psicologia, temos a disposição ocasional dos investidores em aceitar as novas racionalizações, que dão origem a bolhas e crises, geralmente por acreditarem que, desta vez, será diferente. Nos mercados altistas, o ceticismo inadequado gera frequentemente a ocorrência desse pensamento equivocado, pois os investidores aceitam os seguintes pontos: algum novo acontecimento fará o mundo mudar. Padrões que têm funcionado como norma, como os altos e baixos dos ciclos de negócios, não ocorrerão mais. As regras foram mudadas, como por exemplo as normas que determinam se as empresas possuem uma boa qualidade creditícia e se vale a pena manter sua dívida, ou as normas tradicionais de avaliação não são mais relevantes, incluindo os quocientes preço sobre lucro para as ações, os spreads de rendimento para os títulos ou as taxas de capitalização para os imóveis. Graças à forma como o pêndulo oscila, ver capítulo 9, esses erros costumam ocorrer simultaneamente quando os investidores se tornam muito crédulos e abandonam o ceticismo. Há sempre uma explicação racional, talvez até mesmo uma que seja bastante sofisticada, sobre o motivo pelo qual alguma oitava maravilha do mundo funcionará a favor do investidor. No entanto, a pessoa que oferece a explicação geralmente se esquece de mencionar que a. O novo fenômeno representa um método sem nenhum histórico, e b. Requer que as coisas sigam um padrão correto. C. Muitas outras coisas podem acontecer em vez do previsto, e d. Muitas delas podem ser desastrosas. Para não pisar em armadilhas, deve-se dar atenção a elas nos primeiros passos. A ganância e o otimismo, juntos, impedem o investidor a buscar estratégias que produzirão altos retornos com baixo risco. A pagar preços elevados por ativos que estão na moda e assegurá-los mesmo depois de terem se tornado extremamente caros, esperando que ainda recebam alguma valorização. Mais tarde, o olhar retrospectivo mostrará a todos o que deu errado. As expectativas eram irrealistas e os riscos foram ignorados. Mas aprender sobre armadilhas, passando por experiências dolorosas, constitui uma ajuda bastante limitada. A chave é nos anteciparmos a elas. Como exemplo, recorrerei à recente crise de crédito. Os mercados são uma sala de aula onde as lições são ensinadas todos os dias. O segredo para obter êxito nos investimentos reside na observação e no aprendizado. Em dezembro de 2007, na crise do subprime, e bem quando seu potencial de contágio
para outros mercados começava a ficar claro, comecei a enumerar as lições que imaginava que deveríamos tirar dela. Quando terminei essa tarefa, percebi que não eram apenas lições tiradas da última crise, mas importantes lições que valeriam para sempre. Embora as tenha mencionado em algumas passagens do livro, eu as juntarei aqui. O que aprendemos ou deveríamos aprender com uma crise? Muita disponibilidade de capital faz o dinheiro fluir para os lugares errados. Quando o capital está escasso e é muito demandado, os investidores se veem diante de escolhas de alocação para que deem o melhor uso a seu capital, e suas decisões podem ser tomadas com paciência e disciplina. Mas, quando há muito capital e poucas ideias sobre como usá-lo, as pessoas fazem investimentos que não deveriam. Quando o capital flui para onde não deveria ir, coisas ruins acontecem. Em períodos de mercados de capitais mais rigorosos, os mutuários merecedores são rejeitados. Mas quando há dinheiro de sobra, os mutuários não qualificados recebem ofertas de empréstimos em uma bandeja de prata. Entre os resultados inevitáveis, temos a inadimplência, as falências e as perdas. Quando há oferta de capital em excesso, os investidores brigam por oportunidades, aceitando retornos baixos e uma margem de erro bastante minguada. Quando as pessoas querem comprar, competem como se estivessem em um leilão, no qual os preços sobem cada vez mais. Pense bem, leitor, oferecer mais por algo equivale a aceitar menos por seu dinheiro. Assim, as ofertas de compra aos investimentos podem ser vistas como uma demonstração de quão pequeno é o retorno exigido pelos investidores e quanto risco eles estão dispostos a aceitar. O desrespeito generalizado ao risco cria um grande risco. Nada pode dar errado, nenhum preço é alto demais. Alguém sempre pagará mais por isso. Se não agirmos logo, alguém vai comprar. Afirmações como essas indicam a pouca consideração dada ao risco. Nessa versão do ciclo, as pessoas imaginaram que as aquisições do tipo buyout seriam capazes de suportar quantias cada vez maiores de alavancagem, porque estavam comprando empresas melhores ou porque seu financiamento tinha cláusulas mais benéficas. Isso os levou a ignorar o risco de acontecimentos desfavoráveis e o perigo inerente às estruturas de capital altamente alavancadas. Uma diligência prévia inadequada leva a perdas. A melhor defesa contra a perda é uma análise minuciosa e perspicaz, bem como a insistência no que Warren Buffett chama de margem de erro. Mas, nos mercados aquecidos, as pessoas se preocupam em perder oportunidades, não em perder dinheiro. E a análise cética demorada passa a ser a região de velhos retrógrados. Em períodos de efervescência, o capital se destina a investimentos inovadores, muitos dos quais fracassam no teste do tempo. Os investidores otimistas se concentram no que poderia funcionar, não no que pode dar errado. O entusiasmo assume o controle da prudência, levando as pessoas a aceitar novos produtos de investimento que não entendem. Mais tarde, se questionam sobre o que estavam pensando naquele momento. As falhas ocultas das carteiras podem gerar o movimento em conjunto de preços de ativos aparentemente não relacionados. É mais fácil avaliar o retorno e o risco de um investimento do que entender como ele se comporta em relação aos outros.
A correlação costuma ser subestimada, especialmente pela forma como aumenta durante uma crise. Um portfólio pode parecer diversificado no que diz respeito às classes de ativos, aos setores econômicos e à localização geográfica, mas em períodos mais difíceis, os fatores não fundamentais, como as margins call, os mercados congelados e o aumento geral da aversão ao risco, podem se tornar preponderantes e afetar tudo isso da mesma forma. Fatores psicológicos e técnicos podem obstar os fundamentos. Ao longo prazo, a criação e a destruição de valor são impulsionadas por certos fundamentos como, por exemplo, tendências econômicas, lucro das empresas, demanda por produtos e competência da gestão da empresa. A curto prazo, entretanto, os mercados são altamente responsivos aos fatores psicológicos e técnicos dos investidores, que influenciam a oferta e a demanda por ativos. Na verdade, acredito que no curto prazo, a confiança é mais importante que qualquer outra coisa. Tudo pode acontecer nesse sentido, o que pode resultar em situações imprevisíveis e irracionais. Os mercados mudam e invalidam os modelos. Os relatos das dificuldades dos fundos quant fundamentam-se no fracasso dos modelos computacionais e de suas suposições subjacentes. Os sistemas informatizados que gerenciam carteiras tentam lucrar principalmente por meio de padrões que se mantêm historicamente constantes. Eles não são capazes de prever mudanças nesses padrões e não conseguem prever períodos que fujam do normal. Portanto, costumam superestimar a fiabilidade das normas passadas. Alavancar aumenta os resultados, mas não agrega valor. Talvez faça todo sentido usar a alavancagem para aumentar nossos investimentos em ativos a preços de barganha, oferecendo altos retornos esperados ou prêmios de riscos generosos. Mas pode ser perigoso usar a alavancagem para comprar mais ativos que ofereçam baixos retornos ou spreads de riscos estreitos, ou seja, ativos com preço máximo ou sobreprecificados. Faz pouco sentido usar a alavancagem para tentar transformar retornos inadequados em retornos adequados. Os excessos se corrigem. Quando os investidores são extremamente otimistas e os mercados estão precificados com excesso de otimismo, priced for perfection em inglês, o cenário de destruição de capital está posto. Isto pode ter como causa o otimismo excessivo dos investidores, porque eventos negativos ocorrem ou simplesmente porque os preços muito altos acabam caindo por seu próprio peso. Essas 11 lições podem ser reduzidas, se assim preferirmos, a apenas uma: atenção ao que acontece no entorno, que diz respeito ao equilíbrio entre a oferta e a demanda por recursos disponíveis para investir, e esteja alerta com relação à ânsia por gastá-los. Sabemos como é e quando há pouquíssimos capital ao redor e muita hesitação em nos desfazer dele. Os investimentos que valem a pena imploram por capital, e as atividades podem desacelerar em toda a economia. Chamamos isso de crise de crédito, credit crunch em inglês. Mas o contrário merece a mesma atenção. Não há um termo oficial para isso. Então teremos de aceitar o conceito muito dinheiro em busca de poucas ideias de como usá-lo. Independentemente de seu nome, o excesso de oferta de capital
e a escassez de prudência, conforme a que testemunhamos entre 2004 e 2007, com seus efeitos perniciosos, podem ser perigosos para a saúde de nossos investimentos e devem ser reconhecidos e administrados. Não é diferente desta vez. 17 de dezembro de 2007. A crise global proporcionou uma grande oportunidade para aprendermos, pois envolveu muitos erros graves e ofereceu as lições enumeradas no meu memorando de dezembro de 2007. Havia armadilhas por toda parte. Os investidores estavam despreocupados e até mesmo empolgados nos anos que antecederam a crise. Acreditavam que não havia mais risco e, assim, precisavam se preocupar apenas com a perda de alguma oportunidade e com o fato de não conseguirem acompanhar os outros, mas não com a perda de dinheiro. Investimentos inovadores, arriscados e não testados, foram adotados em hipóteses frouxas. Deu-se um peso indevido a modelos opacos e caixas pretas, a engenheiros financeiros e quantes, e a histórico de desempenho compilados durante os períodos de calmaria. As alavancagens se empilhavam umas sobre as outras. Quase ninguém sabia exatamente quais seriam as consequências, mas era possível ter a sensação de que cavalgávamos em direção ao abismo. Embora não fosse possível ser identificado e escapado de certas armadilhas específicas, este era o momento perfeito para reconhecer que muitas estavam à espreita e assim adotar uma postura mais defensiva. Não o fazer foi o grande erro da crise. Tendo chegado a essa conjuntura, o que os investidores poderiam ter feito? As respostas estavam nos seguintes pontos: tomar nota do comportamento despreocupado e incauto dos outros. Preparar-se psicologicamente para uma recessão. Vender ativos, ou pelo menos os mais propensos a riscos. Reduzir a alavancagem. Fazer caixa. E se você investe para clientes, retornar o dinheiro para eles. E adotar um posicionamento mais defensivo para as carteiras. Qualquer um desses pontos teria ajudado. Embora quase nada tenha tido um bom desempenho durante a crise de 2008, foi possível, como resultado de muita cautela, ter perdido menos que os outros e sofrido menos. Embora tenha sido quase impossível evitar totalmente as quedas, o desempenho relativo, na forma de perdas menores, foi suficiente para termos suportado melhor a queda e aproveitado mais os benefícios do rebote. A crise estava repleta de possíveis armadilhas. Em primeiro lugar, oportunidades de sucumbir e perder, e depois, oportunidades de isolar-se e perder a retomada. Em períodos de poucas perdas, as pessoas tendem a pensar no risco como volatilidade e se convencem de que podem conviver com isso. Se fosse a verdade, elas perceberiam os preços mais baixos, investiriam mais nos períodos de baixa e tirariam vantagem dos períodos de recuperação, obtendo benefícios financeiros a longo prazo. Mas se a capacidade de conviver com a volatilidade e manter a compostura é superestimada, e isso é o que costuma acontecer, esse erro tende a vir à tona quando o mercado está em seu ponto mais baixo. A perda de confiança e da determinação pode levar os investidores a vender no ponto mais baixo, transformando as flutuações descendentes em perdas permanentes e impedindo-os de participar plenamente da subsequente recuperação do mercado. Esse é o maior erro do investidor.
o aspecto mais infeliz do comportamento pró-cíclico, devido à sua permanência e porque tende a afetar grandes parcelas das carteiras. Uma vez que o comportamento contracíclico foi o elemento essencial para se evitar o efeito pleno da crise recente, comportar-se de forma pró-cíclica era a fonte potencial de alguma grande armadilha. Os investidores que mantiveram suas posições altistas ou as aumentaram à medida que o mercado subiam, estavam menos preparados para a crise e para a subsequente recuperação do mercado. Desse modo, os declínios tiveram impactos psicológicos máximos. As margin call e confisco de garantia dizimaram os veículos financeiros alavancados. Os investimentos problemáticos exigiam ações corretivas que mantinham seus gestores ocupados. Como de costume, a perda de confiança evitou que muita gente fizesse, na hora certa, o que era certo. Embora seja verdade que não podemos gastar rendimentos relativos, a natureza humana faz com que os investidores defensivos e seus clientes menos traumatizados sintam-se confortáveis quando perdem menos do que outros nos mercados deprimidos. Isso tem dois efeitos muito importantes. Primeiro, permite que eles mantenham sua calma e resistam às pressões psicológicas que muitas vezes levam as pessoas a vender nas baixas. Segundo, tendo melhor estado de espírito e melhor condição financeira, são mais capazes de lucrar com a carnificina, comprando nas baixas. Assim, geralmente se saem melhor durante as recuperações. Certamente foi isso que aconteceu nos últimos anos. Os mercados de crédito foram particularmente atingidos em 2007 e 2008, uma vez que tinham sido o foco da inovação, da assunção de riscos e do uso da alavancagem. Como consequência, seus lucros em 2009 foram os melhores de sua história. Sobreviver às quedas e comprar nas baixas foi uma ótima fórmula de obter êxito, especialmente o êxito relativo. Mas, antes, exigia que o investidor fugisse das armadilhas. A fórmula do erro é simples, mas as maneiras como aparece são infinitas, muitas para que possamos enumerá-las. Aqui estão os ingredientes usuais. Erro nos dados ou cálculo durante o processo analítico, levando à avaliação incorreta do valor. Subestimar o leque completo de possibilidades ou suas consequências. Ganância, medo, inveja, ego, suspensão das regras da realidade, conformismo ou capitulação, ou alguma combinação desses fatores levados ao extremo. Como resultado, há uma excessiva assunção ou prevenção de riscos. Os preços divergem significativamente do seu valor, e os investidores não percebem essa divergência e talvez contribuam para o seu incremento. Geralmente, pensadores astutos e prudentes de segundo nível tomam nota do erro analítico, bem como da falha de outros investidores, e reagem de forma adequada. Detectam ativos sobreprecificados ou subprecificados em mercados aquecidos ou desaquecidos demais. Criam um percurso para evitar os erros que os outros estão cometendo e, com sorte, tiram vantagem disso. O desfecho do erro nos investimentos é algo simples de se descrever: preços que diferem do valor intrínseco. Detectá-los e agir sobre eles são questões bem menos simples. O fascinante e desafiador é que o erro circula. Às vezes,
os preços estão muito altos, outras vezes muito baixos. De vez em quando, a divergência entre preço e valor afeta ativos individuais, em outras ocasiões, mercados inteiros. Ora um mercado, ora o outro. Em alguns momentos, o erro reside em uma ação, às vezes em uma omissão, outras ainda em ser otimista ou pessimista. E claro, por definição, a maioria das pessoas aceita e segue o erro, já que, sem sua concordância, ele não poderia existir. Agir na direção oposta requer a adoção de um ponto de vista contrário, que por longos períodos nos faz ser solitários e conviver com a sensação de estarmos errados. Assim como as outras tarefas discutidas neste livro, evitar armadilhas, identificar erros e agir são atitudes que não estão sujeitas a regras, algoritmos ou mapas. Quero encorajar a atenção, a flexibilidade, a adaptabilidade e uma mente voltada às pistas deixadas pelo ambiente que nos rodeia. Uma maneira de melhorar os resultados dos investimentos que buscamos aplicar na Oaktree é buscar o erro do dia de hoje e tentar evitá-lo. Há momentos em que o provável erro consiste em não comprar o suficiente, não fazer um último lance em um leilão, guardar muito dinheiro, não se alavancar o bastante, não correr riscos o suficiente. Não acredito que isso descreva o que ocorreu em 2004. Alguém que está prestes a passar por uma cirurgia cardíaca nunca dirá que seu maior desejo era ter ido mais ao escritório. Ora, da mesma forma, acredito que nos próximos anos ninguém vai dizer em retrospectiva que seu maior desejo era ter investido mais em 2004. Na verdade, acredito que os erros deste ano foram comprar demais, comprar de forma muito agressiva, fazer o último lance quando deveria ter parado, usar muita alavancagem, assumir muito risco na busca por retornos extraordinários. Há momentos em que os erros são de omissão, coisas que deveríamos ter feito, mas não fizemos. Os erros atuais são provavelmente de comissão, as coisas que não deveríamos ter feito, mas fizemos. Há momentos para a agressividade. Acredito que o momento atual seja de cautela. Risco e retorno na atualidade. 27 de outubro de 2004. Por fim, é importante ter em mente que, além dos momentos em que os erros são de comissão, por exemplo, comprar, e momentos em que são de omissão, não comprar, há momentos em que não há erros evidentes. Quando a psicologia dos investidores, o medo e a ganância estão desequilibrados, os preços dos ativos provavelmente são justos em relação ao valor. Nesse caso, talvez não seja necessário fazer algo, e é importante saber isso também. Quando não há nada particularmente inteligente para se fazer, a armadilha potencial está em insistir em ser inteligente.